Fala galera do primeiro ano, vamos lá, aula de matemática agora. Pessoal, vamos iniciar agora o estudo de logaritmos. Nós estávamos estudando lá a função exponencial, né? Vimos a equação exponencial e a função exponencial em si. Ainda fizemos uma revisão, né, pessoal, dos expoentes, né? Fizemos a revisão de potências, né, e racionais, ok? Então vamos lá, começa agora os fundamentos da teoria dos logaritmos. Estou aqui aberto o livro na página 240, certo? Da coleção Matemática Paiva, do professor Manuel Paiva. Então vamos lá. Então, olha, o livro de vocês traz aqui um contexto, uma contextualização sobre os fundamentos da teoria dos logaritmos. Vamos a ela então. A partir do final do século XV, o contexto político-econômico da Europa levou algumas nações europeias, especialmente Portugal e Espanha, a expandir as rotas das navegações marítimas, até então restritas a regiões próximas da costa. Para enfrentar o mar aberto, os marinheiros deviam basear as rotas na posição dos astros, como o Sol e as estrelas. Precisavam então conhecer com precisão a localização e o movimento relativo dos astros. Essa necessidade impulsionou o desenvolvimento da astronomia. Estabelecer a posição de um ponto na superfície do mar com base no movimento dos astros envolvia cálculos trigonométricos complexos e precisos, com grande quantidade de casas decimais. Um erro poderia provocar um desvio com graves consequências para as frotas. Esse processo era demorado, pois os cálculos eram em números, compreendendo longas multiplicações e divisões. Essa complexidade e morosidade eram, portanto, entraves, o que levou vários cientistas a estudar outras formas de simplificar os cálculos, né? Apesar dos esforços, apenas no século XVII surgiu a solução desse problema. Em 1614, o escocês John Napier, também conhecido como Napier, publicou o resultado de seus estudos, que ficaram conhecidos como sistema de logaritmos. O princípio básico dos logaritmos é este: transformar uma multiplicação em adição, ou uma divisão em subtração. Uma vez que adicionar ou subtrair números é normalmente mais rápido que multiplicá-los ou dividi-los. Na realidade, essas substituições já haviam sido aplicadas muito antes, né, de Napier, mas ele fez isso de forma mais eficaz e de fácil execução. A ideia de Napier é relativamente simples. Representam-se os números positivos como potências de um número, né, de um mesmo número. Por exemplo, cada coluna da tabela abaixo representa ou apresenta um número e a respectiva linha abaixo, né, representa esse número na potência de base 10. Então, assim, na primeira coluna nós temos, por exemplo, 1,78090 corresponde a 10 elevado a 0,25064. Certo? E assim sucessivamente, né? Primeiro, o segundo número, terceiro número, quarto número. Então, se nós fôssemos fazer, por exemplo, galera, a multiplicação, né, do primeiro valor pelo segundo, por exemplo, né, ó, multiplicar esse aqui, ó, por esse aqui, certo? Como é que nós faríamos? Então, pessoal, para efetuar essa multiplicação, colocando em números, né, com base 10 expoentes, né, ó, potências de base 10, fica bem mais fácil, né? Porque você sabe que a multiplicação de potências de bases iguais, nós repetimos a base, né? Então, nesse caso aqui, ó, o 10 é a base, né? Ó, 10, 10, então o 10 se repete. E o que acontece com os expoentes aqui em cima, né? Os expoentes eles são somados, ó. Portanto, 0,51281 vai ser somado com 0,25064, dando assim um total, ó, de 10 elevado a esse valor, que trazendo a resolução, chegaríamos a esse valor. Então, facilita mais os cálculos para quem, obviamente, precisa desses cálculos com urgência, por exemplo. Na divisão, perdão, pessoal, deixa eu voltar aqui.
Na divisão, né, o processo é semelhante, né? Você vai pegar, repetir a base, né? Nesse caso, continua a base sendo 10, né? Ó. E os expoentes, ao invés de você somá-los, como foi feito anteriormente, você vai subtraí-los. Então, você vai repetir a base, que é 10, e vai diminuir esses dois valores aqui, ó. Diminuindo, chegamos a esse valor e elevando a potência, né? 1,82881 seria a resposta. Ok? Então, partindo desse princípio, né, de que você substituindo, né, um número por potências de uma mesma base, você pode efetuar cálculos de multiplicação, né, transformando eles em cálculo de adição, e cálculos de divisão, transformando-os para cálculos de subtração. Okay? Então, vamos lá para o conceito de logaritmo. E antes, dizer para vocês que logaritmo ele deriva da palavra grega logos, né? E da palavra aritmos, certo? Então, logos significa razão ou cálculo, né? E aritmos significa número. Então, seria razão entre números, né? Ou cálculo de números. Mas qual é o conceito, pessoal, de logaritmo, né? Eu costumo dizer que o logaritmo ele é a operação inversa da equação exponencial. Como você observa aqui na tela, ó, nós temos ali 3 a quarta, que resulta em 81. Vamos aqui ver o conceito que o livro traz para vocês. Ó. O conceito de logaritmo está relacionado ao conceito de expoente de uma potência, conforme explicamos a seguir. Ó. Considere uma potência qualquer de base positiva e diferente de 1, por exemplo, 3 elevado a 4 igual a 81. O expoente dessa potência, né, que é o 4, nós damos o nome de logaritmo. Então, logaritmo aqui já seria a potência, certo? É como se eu te perguntasse, ei, qual é o número que tem que ser potência elevado, né? Tem que ser expoente de 3 para que ele resulte em 81. Certo? Então, é como se eu estivesse procurando o número, né, que é elevado, né, ou seja, fosse expoente de 3 desse 81. E vocês lembram que isso aqui ela é uma equação exponencial. Ok? Então, o logaritmo tem tudo a ver com isso. Só que nós calcularíamos o logaritmo de 81 na base 3. Certo? Logaritmo de 81 na base 3. Daí nós vemos o que, pessoal? Que esse 3 aqui, ó, ele é chamado de base. Certo? Isso aqui é a base. Enquanto que esse valor aqui, ó, é o logaritmando. Certo? Logaritmando. Não vai dar para a gente fazer aqui todo, mas vamos lá. Logaritmando. Ok? Enquanto que o resultado que nós obtivermos aqui, né, seria o logaritmo. Ok? Então, o resultado aqui seria quanto? O 4, né? Porque para que o 3, né, elevado a uma potência x alcance o valor de 81, ele tem que ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ok? Então, chamamos logaritmo de 81 na base 3. Então, quando nós tivermos uma situação dessa aqui, né, um logaritmo de 81 na base 3 igual a x, significa exatamente isso, que você vai pegar a base, ó, elevar essa base a x para encontrar o 81. E você já lembra, né, como nós resolvemos esse tipo de situação aqui, né, que nós usamos os conceitos lá da equação exponencial, né, que é pegando o 81, fazendo a fatoração dele. Né? 81, pessoal, você sabe que o 81 dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 3, né? Então, pegando o 81, dividindo ele por 3, nós teremos 27. Então, vou colocar o 3 aqui, ó. Então, dá 27, né? Que também dá por 3, né? Que daria 9, que dá por 3, que daria 3 e 3 novamente, ó. Portanto, aqui, ó, seria 3 a quarta potência. 3 a quarta potência. Então, por isso que fica aqui, ó, 3 elevado a x igual a 3 elevado a quarta. Então, as bases, né, são canceladas, então ficou x igual a 4. Então, o logaritmo
de 81 na base 3 é igual a 4. Ok, pessoal? Não é muito complexo para entender, né, o assunto aqui de logaritmo não, certo? Só você lembrar lá da equação exponencial, ok? Vamos lá para a próxima página para a gente continuar. Então, galera, na página 239, o livro de vocês traz aí alguns exemplos. Ó. Não ficou muito bem definido aí, não, mas ali nós temos 2 elevado à quarta potência igual a 16, né? Transformando isso aqui em logaritmo, né? Como é que seria isso aqui? Ó? Seria logaritmo de 16, ó, na base 2. Ok? Logaritmo de 16 na base 2. Então, trazendo para aquele conceito que eu expliquei para vocês, ó, supondo que eu não sei qual é o resultado, ó, que eu não saiba qual é o resultado, fica isso aqui, ó, logaritmo de 16 na base 2 igual a x. Logo, seria assim a resolução, né? Ó, 2 elevado a x igual a 16. Daí basta pegar esse 16 aqui e fazer a fatoração dele, ok? Também nós temos aí no livro de vocês um outro exemplo aí, o exemplo B, ó. 3, deixa eu apagar aqui para você enxergar, ó. 3 elevado a menos 2 igual a 1 nono, né? Essa partezinha aqui, ó. Página 239. Então isso aqui seria definido de que forma? Logaritmo de 1 nono na base 3 igual a menos 2. Já no item C aqui, ó, nós teremos o quê? 1/3, aliás, 1/5 elevado ao cubo igual a 1 sobre 25. Então seria o logaritmo de 1 sobre 125 na base 1/5. Certo? Na base 1/5, que seria igual a 3, né? Ok, pessoal? Então, ó, sendo A e B números reais positivos, com o B diferente de 1, chama-se logaritmo de A na base B o expoente x tal que B elevado a x é igual a A. É dentro disso que a gente está falando aqui. Certo? Então, se eu tenho ali logaritmo, novamente, né? Logaritmo de 9, por exemplo, na base 3, vai ser quanto? Vai ser x, né? Eu não sei qual é o valor. Então, note que o B é o 3, ó. Certo? Então, eu vou pegar o B, que é o 3, ó, elevar ao x. Para resultar em quanto? Para resultar em A. E quem é o A? É o 9, ó. Ok, pessoal? Então, bem simples, ó. Já sei que 9 é igual a 3 ao quadrado. Então, aqui eu vou cancelar as bases aqui, então fica x igual a 2. Então, eu sei que 2 é o valor do logaritmo de 9 na base 3. Muito simples até, pessoal. Apagando, vamos dar prosseguimento aqui, ó. Então, o A é o chamado logaritmando, né? O B é a base e o x é o logaritmo, certo? De A na base B. Então, logaritmo de 25 na base 5, o 5 ali ficou muito escondidinho, ó. Significa que é o 5 elevado a x igual a 25, que vai dar 5 ao quadrado, né? Então, cortou as bases ali e ficou x igual a 2. Então, o logaritmo de 25 na base 5 é igual a 2. Logaritmo de 1 sobre 32 na base 2. Ó. Então, esse tipo aqui já é um pouco mais complexa, né? Mas o conceito é o mesmo. Ó. 2 elevado a x igual a 1 sobre 32. Galera, só lembrando para vocês que lá no começo do ano a gente fez a aula referente a números que tem, ou melhor, que são fração, né, de 1, né? 1 sobre 32. Como é que eu vou transformar esse número aqui, certo, numa expoente, né, num número de potência? Simples, ó. Esse 32 se refere a 32 elevado a menos 1, certo? 32 elevado a menos 1. Então, quando eu tenho qualquer número abaixo de 1, por exemplo, 1/5, significa que é o 5 elevado a menos 1, né? Que é o inverso, né? Vocês devem estar lembrados disso aí. Então, como eu tenho 32 ali, ó, elevado a menos 1, então eu vou pegar esse 32 aqui e vou fatorar. 32 dá por 2, né? Vai dar 16, dá por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e 2, 1. Pronto, então ficou quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então ficou 2 à quinta potência. Só que aqui, ó, é menos 1. Portanto, vai ficar 2 elevado a menos 5. Ok? Fica 2 elevado a menos 5. Por isso, ó, chegamos a esse ponto aqui, ó, 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 5. Então, cortando as bases aqui, ó, x igual a menos 5. Ok? Temos aí o exemplo C também, né? Ó, logaritmo de 1 na base 3. Então, seria 3 elevado a x igual a 1.
ou seja, seria zero, né? Porque qualquer número elevado a zero vai dar 1, certo? Então, se eu tenho um logaritmo de 1, sempre o resultado vai ser zero, beleza? E temos aqui o terceiro exemplo, né? Logaritmo de raiz quinta de 7 ao quadrado, né? Na base 7, né? Na base 7. Então, como é que seria isso, galera? Então, bem simples, ó. Quer dizer, não, nem tão simples, né? Então, assim, vocês devem estar lembrados aí que a raiz, ela pode ser cancelada, ela pode ser retirada, ou um número pode ser retirado da raiz fazendo o seguinte procedimento. Eu vou tirar o valor que tiver aqui, no caso é o 5, ó, e vou transformar esse 2 e esse 3 aqui em fração. Da seguinte forma, 2 terços. Então, ali eu anulei a raiz. Então, quer dizer que se eu tiver, por exemplo, um 3, supondo, né? E aqui 5 sétimos, por exemplo. Vamos lá. Isso aqui pode ser transformado em raiz, né? De que forma? Ficaria raiz o quê, pessoal? Raiz, no caso aqui é um 7, né? Então, raiz sétima, né? Raiz sétima de 3 à quinta potência. Okay? Então, quando nós tivermos raiz no logaritmo aqui, eu posso fazer isso. As bases, né, serão iguais, né, geralmente, né, 7 e 7. Então, ficaria 7 elevado a x, ó, e a raiz, né, ó, raiz de 7, 2 quintos. Então, cortaria os 7 aqui e ficaria o quê? X igual a 2 quintos, ok? Tem aqui algumas notas, né, pessoal? A existência... Cadê? Voltar... A existência e a unicidade de logaritmo de A na base B são garantidas pelas condições. Ó. Então, tem condições, certo? Não é qualquer valor que vai ter logaritmo, não. Por exemplo, o A tem que ser maior do que zero, tem que ser positivo. Então, não existe logaritmo de número negativo? Não, né? Não satisfaz. Né? Então, na hipótese aqui que eu tenho, o logaritmo de menos 4 na base 2, né, deveria ser um número... x, né, tal que 2 é elevado a x dá menos 4. Então não vai existir esse número. Ok? Uma outra situação aí, ó, que o b tem que ser maior do que zero também. Então o b tem que ser positivo. Então não vai existir logaritmo de base negativo, certo? E um detalhe que o livro traz aí para vocês, ó, que deveria ser um único número x tal que 1 elevado a x dá igual a 2, o que é impossível, pois qualquer potência de base 1 é igual a 1. Então, se eu tenho base 1, né, também não vai valer. Ou seja, o A tem que ser maior do que 0, o B tem que ser maior do que 0, mas o B não pode ser igual a 1. Tem que ser maior do que 1. Ok, galera? Vamos lá para a próxima página. Pessoal, nos é apresentado também o decimal, aliás, o logaritmo decimal. Né? O que é isso? É o logaritmo cuja base é 10. Certo? E quando você observar que existe um logaritmo que não aparece, né? Por exemplo, temos aqui, vamos supor aqui, um logaritmo de 1000, somente isso, por exemplo. Ah, mas cadê aqui a base? Quem é a base? Né? Que é o A, né? Não vou colocar X não, é um A. Então, cadê o A? Quem é ele? Né? Qual é o A? Então, o A, no caso aqui, subentende que ele é 10. Certo? Então, o A é 10. Então, não precisa colocar quando a base for 10. Então, o logaritmo decimal, geralmente ele vem assim. Então, bom, como é que resolve isso? Então, qual é o valor, né, do logaritmo de 1000 na base 10, né? Ou seja, somente o logaritmo de 1000. Vai ser 10, né? Ó, elevado a x igual a 1000. Pronto, basta resolver. Ah, professor, é muito difícil. Não, super fácil, olha só. Quantos zeros eu tenho aqui no 1000? 3 zeros, né? Então, 10 elevado a terceira. Pronto, já é, galera. Ó, x igual a 3. Ok? Então, o logaritmo de 1000 é igual a 3. Captou a simplicidade da coisa aí? Beleza, muito bem. Então chama-se logaritmo decimal aquele cuja base é 10. Indica-se o logaritmo decimal de um número A simplesmente por log A. A base 10 fica subentendida. Então se eu tenho ali o logaritmo de 100 é 2, né? Porque 10 ao quadrado é igual a 100. O logaritmo decimal é um dos mais utilizados nas ciências, viu, galera? Como na sismologia.
Sismologia, né, o que que é? Ele estuda lá os tremores, né, da Terra. Então, suponha que um pequeno dado seja solto sobre a superfície terrestre. O impacto da sua queda liberará energia e fará a superfície vibrar levemente. Se o dado for substituído por um tijolo, a energia liberada fará vibrar mais intensamente a superfície. Imagine agora que um cubo maciço de granito com 2 quilômetros de aresta seja solto de uma altura de 280 quilômetros. A energia liberada será equivalente a 200 trilhões de quilowatts-hora. Essa foi a medida da energia liberada pelo terremoto ocorrido em São Francisco, na Califórnia, em 1906. O mais violento, né? Aquela região está previsto, né, galera? Vocês sabem aí, na falha de Andreas, né, se não me engano, um aí acima de 10 ou no máximo, no mínimo 10, né? Ou seja, toda aquela região seria destruída caso isso ou quando isso acontecer. Então, vamos lá. Mais violento ainda foi o terremoto que arrastou Lisboa em 1755, liberando energia equivalente a 350 trilhões de quilowatts-hora. A intensidade de um terremoto pode ser medida pela escala Richter, ou Richter, né? Criada pelo sismólogo estadunidense Charles Francis Richter. Nessa escala, a intensidade 1 I, aliás, né, acho que é 1 ali, de um terremoto, em função da energia E liberada pelo terremoto, em quilowatts-hora, é dada por... Então, nós temos ali, ó, essa aqui é a equação para calcular um terremoto, pessoal. 2/3 do logaritmo de energia, né, sobre a energia inicial, né? E temos que essa energia inicial é 7 vezes 10 a menos 3 kWh. Certo? Então, daí os cientistas calculam os terremotos que, porventura, venham a ocorrer em regiões, né, diversas do mundo. Inclusive aqui no Ceará, pessoal, nós temos região que frequentemente tem terremotos, né, bem próximo a nós aqui. Certo? Então, olha, quais são as propriedades dos logaritmos, né? Então, pessoal, a primeira propriedade aí que nós temos é o seguinte, ó. Aplicando as propriedades estudadas na função exponencial, obtemos as seguintes propriedades dos logaritmos, né, para quaisquer números reais positivos A e B com B diferente de zero. Então, a primeira propriedade nós encontramos, ó, quando o logaritmo é igual à base. O logaritmando é igual à base. Se eles forem iguais, o resultado vai ser 1. Então, se eu tenho, né, porventura, supondo-lhes logaritmo de 150 na base 150, vai ser 1. Entende? Logaritmo de 2 na base 2 vai ser 1. Ok? Então, quando o logaritmando é igual à base, o logaritmo vai ser 1. Tranquilo, né? Já na propriedade 2 ali, ó, quando o logaritmando é 1, independente da base, né, contanto que ela obedeça lá aquilo que foi exposto lá no começo, né, que B tem que ser diferente de 1 e maior do que 0, né? Então, se o B é 1, né, no caso aqui, que é o logaritmando, não importa qual seja a base dele, o resultado vai ser sempre 0. Por quê? Vamos lá, analisando isso aqui rapidinho. Então, se eu tenho logaritmo de 1 na base 2 igual a x, né? Como é que ficaria isso? X igual a x, 2 elevado a x igual a 1. Qual o número, né, que tem que ser aqui, ó, no expoente de 2? Tem que ser 0. Porque qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Tá captando? Então, por isso que independente de qual seja a base aqui, o resultado sempre vai ser 0. Ok? E já na terceira propriedade, cadê ela? Deixa eu abrir aqui. Na terceira propriedade, pessoal, não está bem visível ainda, mas você pode abrir a sua página 241, certo? Eu não tenho o livro aqui em PDF, então eu tenho que tirar foto da página, né, para poder fazer aqui a gravação do vídeo. Mas está ali o seguinte, pessoal. Eu tenho um logaritmo, certo? Um logaritmo qualquer. Vamos supor aqui, logaritmo de A
elevado a y na base b. Ele pode ser transformado, pessoal, é o seguinte, eu pegando esse expoente aqui, ó, o y, e multiplicar pelo logaritmo dele, de a na base b. Não entendi, professor. Vamos lá então. Vamos supor que eu tenho aqui logaritmo de, vamos supor, 27, né, ó, elevado ao quadrado na base 3. Certo? O que é que isso significa? O que é que a gente pode fazer para resolver isso? Eu vou pegar esse 2 aqui, ó, vou trazer multiplicando ele. Ó. Então, ficaria 2 que multiplica logaritmo de 27 na base 3. Pronto, resolveria isso aqui, ó, multiplicaria por 2. Compreendeste? Certo? Então, bem simples. Então, se eu tenho a potência de um logaritmo, é possível resolvê-lo com o produto, né, usando esse expoente como seja o produto dele, desse logaritmo, ok? Então, só seguir essa regrinha aqui. A outra propriedade apresentada na página 241 aí também é quando eu tenho, né, um logaritmo, né, com base igual, né, ao logaritmando, né? Então, se eu tenho ali logaritmo de b, né, elevado a x na base b, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual ao x. Certo? Vai ser igual ao x. Porque ele vai acabar tendo que fazer isso que a gente está explicando agora há pouco, né? Eu vou pegar esse x aqui, ó, multiplicar por ele aqui, ó. Logaritmo de b na base b. Você sabe quando os dois aqui forem iguais, ó, vai dar 1. Então, x vezes 1 vai dar x. Ok? Então, você vai observar isso aqui, ó. Se eles forem iguais, né? Vou até dar um exemplo aqui mesmo, ó. Se eles forem iguais, né, vamos supor aqui, logaritmo de 4 na base 4, e isso é elevado a 2, por exemplo, né? Isso é elevado a 2. Então, o resultado aqui, galera, vai ser quanto? Vai ser 2 que multiplica o logaritmo de 4 na base 4. Então, como esses dois são iguais, ó, vai dar 1. Então, 2 vezes 1 vai dar 2, ou seja, esse valor aqui. Certo? Então, é isso que está sendo dito ali na propriedade, ok? Então, vamos lá, pessoal. Tem alguns exemplos aí respondidos, exercícios respondidos para vocês verem aí. Certo? Tem alguns exemplos aí, ó, exercícios resolvidos. E você vai dar uma olhada nesses exercícios resolvidos e tentar fazer na página 243 as questões 1, 2 e 3 somente. Certo? Na página 243. Okay? Tente aí fazer a 1, a 2, a 3. Vamos fazer a 5 também, certo? 1, 2, 3, 5. Página 243, 1, 2, 3, 5. Ok, galera? Valeu, até a próxima.